Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Paula e agora a gente vai falar sobre a gestão de projetos. A gente aprendeu na aula passada que todo projeto ele tem um objetivo, né? Um resultado, espera-se que ele tenha um resultado único. Para que isso aconteça, é necessário aplicar um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de ferramentas e de técnicas às atividades que deverão ser desenvolvidas nesse projeto. Então, isso é a gestão de projetos, esse conjunto de conhecimentos, de habilidades, de ferramentas que são aplicados durante a execução do projeto para que ele atinja o seu objetivo. Então, para que haja uma boa gestão de projetos, é necessário planejar bem as ações, executar as ações de acordo com o que foi planejado, fazer o acompanhamento das atividades etapa por etapa e garantir que aquilo que tenha sido contratado, especificado, definido como objetivo, seja executado, seja entregue. A gestão de projetos inclui a identificação de necessidades, o estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis, o balanceamento de demandas conflitantes, como qual é o escopo do projeto, em quanto tempo ele deve ser executado, os custos, a qualidade. Então deve ter a forma de fazer um planejamento para que isso seja balanceado e que eu consiga lidar, e o gestor de projeto ele consiga lidar com os recursos e com o tempo que são escassos. Além disso, a gestão de projetos deve incluir o balanceamento dos objetivos também com aqueles que são interessados nos projetos, que são os atores do projeto, aqueles que vão trabalhar no projeto em si ou que vão se beneficiar de algum tipo de resultado ou que tem interesse específico, né, nos resultados do projeto. Aqui a gente tem especificamente os três principais atores do projeto. Aquele que é o patrocinador, que é a pessoa ou o grupo de pessoas que vão fornecer os recursos para o projeto, né? Eles que vão atuar na concepção e na autorização formal do projeto, tendo papel significativo no seu escopo inicial, ou seja, na dimensão que o projeto ele se coloca, né? Na possibilidade de uso maior ou menor de tecnologia, de usar um grupo maior ou menor de pessoas. Então, o patrocinador ele que vai definir qual vai ser o escopo do projeto, né? Vai atuar basicamente, né, nessa definição, vai garantir o tamanho que o projeto vai ter necessariamente. O cliente é um ator muito importante, que é quem vai receber o produto ou serviço que vai ser gerado nesse projeto. Pode ser um usuário direto do produto, ou pode também ser aquele que vai repassar para outro usuário. Pode ser interno da organização e pode ser externo, né, dependendo do tipo de projeto. Se for uma melhoria contínua, a melhoria, de um processo específico da organização, a própria organização, os setores organizacionais, eles vão ser os receptores dessa melhoria. Se for um produto, um serviço que vai ser comercializado, então o cliente, que é um público externo da organização, que vai ser beneficiado, vai receber, né, o produto desse projeto. E um outro ator, que é o gestor de projeto, é a pessoa que vai ser designada pela organização para coordenar as ações do projeto, planejamento, execução e controle, né? Lidar com os recursos que são disponibilizados. Ele vai ser o responsável direto pela execução do projeto e pelo resultado do projeto. Deve garantir que aquele resultado ele seja entregue, ok? O gestor do projeto ele deve se preocupar com três grupos principais: a organização e a definição do projeto, que é onde vai ser definido quem vai ser responsável por cada atividade, por cada tarefa, qual função vai ser exercida por aquele membro, né, por aquele participante do projeto, como as equipes vão ser formadas, divididas, como é que quais são os recursos que estão disponíveis, como ele vai ser distribuído ao longo do projeto, estabelecimento dos prazos, dos resultados, a metodologia que vai ser utilizada, quais são as ferramentas, que tipo de habilidades serão necessárias e os procedimentos. Também isso é uma parte importante da gestão dos projetos. Além disso, a gente tem o planejamento, com a definição do cronograma de ações, análise de recursos, a estruturação das etapas, o que pode ser feito, o que tem que ser feito primeiro, o que pode ser feito
de forma paralela, o que só pode ser feito posteriormente, né? E o desenvolvimento de planos de gestão de risco associado a cada uma dessas etapas. E o gerenciamento em si, que é a execução das ações, a colocar em prática as medidas corretivas, a avaliação e o monitoramento de todas as atividades até a sua conclusão. Os projetos têm duração de curto, médio e longo prazos, que vão de 1 mês a 1 ano, no caso do curto prazo, de médio prazo até 2 anos e de longo prazo mais de 2 anos. Os projetos eles podem ser classificados por diferentes critérios. Aqui eu trouxe alguns para a gente comentar. O primeiro deles, o volume de recursos envolvidos. Então, eu posso classificar os projetos a partir da movimentação financeira que ele que vai precisar ser feita. Posso classificar os projetos considerando o volume de pessoas envolvidas ou os recursos materiais que devem ser consumidos. Posso também classificar o projeto a partir do nível de incerteza ou risco técnico, gerencial ou legal, e também pela importância estratégica para o cliente ou para a organização. Aqui a gente tem uma classificação quanto à incerteza e complexidade. Quando a gente faz a classificação a partir desses dois critérios, a gente define incerteza como a dimensão técnica do projeto, o grau de dificuldade técnica, ou seja, qual o grau de inovação do projeto, qual é a tecnologia que deve ser utilizada, se ela for inovadora, se a solução é muito criativa. Então a gente tem uma certa incerteza porque a gente não tem, como é que eu posso dizer, conhecimento sobre o resultado que está por vir, com certeza. Em relação à complexidade, é a dificuldade de gestão do projeto, o número grande de pessoas envolvidas, um grande número de entregas que precisam ser feitas, o envolvimento de vários fornecedores. Então, a gente tem essa classificação considerando a incerteza e a complexidade. Considerando a incerteza e a complexidade, a gente acaba formando esses 4 quadrantes e classifica os projetos em projetos complexos e bem definidos, projetos complexos e incertos, projetos simples e bem definidos, projetos simples e incertos. E aí, comentando cada um deles, a gente vai falar primeiro dos projetos que são complexos e incertos. Então, a gente tem projetos com alta complexidade, com escopo, objetivos e solução técnica que não é conhecida, né? Projetos que envolvem muitos recursos, muitas pessoas e tem a incerteza técnica, né? Que a solução ainda não foi conhecida, não é conhecida. Então, exemplo, a missão espacial para um planeta desconhecido, a solução técnica não conhecida, equipe com diversos profissionais, centenas de atividades concorrentes e o prazo depende da aproximação entre a Terra e o planeta. Então, a gente tem pessoas diferentes envolvidas, complexidade, e tem também incerteza quanto ao objetivo da missão em si, nesse caso, né? Projetos simples e incertos. Então, a gente tem projetos com baixa complexidade e escopo e objetivos de solução técnica não conhecida. Por exemplo, a criação de um site para o cliente, que é uma coisa simples, né? Mas esse cliente ele deseja customização, mas não sabe quais as informações precisamente devem constar na página eletrônica. Então, é uma atividade de baixa complexidade, né? Uma atividade até certo ponto muito simples, mas gera uma incerteza quanto à pessoa que vai formatar o site porque o cliente ainda não definiu quais informações são mais importantes para colocar lá naquele projeto. A gente também tem os projetos que são simples e bem definidos. Projetos com baixa complexidade, mas com escopo, objetivos e solução técnica bem definidos. Então, organização de um evento de pequeno porte, um seminário para 50 pessoas. É um projeto, né, que vai se repetir todos os anos, então vai ser simples, né, em termos de complexidade, e o resultado, né, o objetivo está bem definido. Projetos complexos e bem definidos, né? Eu tenho projetos de alta complexidade envolvendo diversas pessoas, recursos, materiais, mas com escopo, objetivos e solução técnica bem definidos,
como a construção de um edifício comercial de grande porte, como a organização de um evento como a Copa do Mundo de Futebol. Então, quais seriam as implicações desse tipo de classificação para análise do projeto para quem é gestor? Né? As implicações são as seguintes. Para os projetos simples e bem definidos, a gente tem uma gestão simples e padronizada. Pode ter até uma gestão mais informal. Para os projetos complexos, a gente tem que ter um gestor com mais experiência e planejamento da equipe gestora. A gente também pode ter uma classificação baseada no impacto estratégico do projeto. A gente pode ter projetos operacionais e projetos estratégicos. Quando a gente fala dos projetos operacionais, eles têm um impacto maior na eficiência da organização, das operações. Então, são projetos relacionados à automação de processos, redução de custos operacionais. Quando a gente fala de projetos estratégicos, eles vão impactar diretamente na eficácia da organização, ou seja, nos resultados. Então, aumento da participação de mercado, desenvolvimento de novos produtos. A gente também pode fazer a classificação considerando o impacto estratégico de cada projeto. E aí a gente avalia a qualidade dos recursos e os benefícios do projeto. Quanto maior a qualidade dos recursos, maior os benefícios do projeto para a organização, sendo assim o seu impacto estratégico ele é maior. Quanto menor a qualidade dos recursos, menores os benefícios, menor o impacto estratégico para a organização. Uma observação importante que eu faço para vocês é que podem existir projetos complexos, né, com muitas pessoas envolvidas, recursos financeiros e materiais, e dispendiosos, com prazos curtos e médios, ou seja, eles não precisam, alguns projetos que envolvem muitos recursos, não necessariamente precisam ser de longo prazo. Esses projetos podem também ter curto e médio prazo. Ou também projetos simples e baratos podem ter um longo prazo de implementação. Então, isso também pode existir. A gente não pode associar somente os projetos complexos com prazos mais longos. A gente pode ter o inverso disso, ok? Algumas características, alguns benefícios são importantes a gente comentar na gestão de projetos. O primeiro dele é a simplicidade. Para ser um bom projeto, as metas e os objetivos devem estar claros. Há também que existir clareza no propósito e escopo do projeto. Quais são as limitações da organização, dessa equipe especificamente de projeto, quais são os recursos que estão disponíveis. O controle independente, né, tem uma estrutura própria para a gestão e execução do projeto. Isso vai garantir uma certa facilidade de medição das atividades que foram planejadas, a comparação entre as metas traçadas e os padrões de desempenho que foram definidos. Além disso, a gente tem a capacidade, a flexibilidade de utilizar especialistas para cada área do projeto, caso haja necessidade. E conduzir, né, em termos de gestão, de forma positiva a motivação e moral da equipe. Como é algo diferente da atividade rotineira, o projeto em geral consegue ter essa motivação a mais em relação aos empregados da organização. Uma característica da gestão de projetos é a sensibilidade ao estilo de liderança. Tá? O foco deve ser na autogestão, já que é uma equipe de especialistas que se juntam para resolver um problema específico, aproveitar uma oportunidade específica. Mas há casos, por exemplo, de projetos que são feitos para reestruturação, que exigem uma liderança mais autocrática, o grupo pode ter uma certa sensibilidade a esse estilo de liderança. O projeto ele tem um benefício de ser útil ao desenvolvimento individual, né? Favorece o trabalho em equipe e isso qualifica os profissionais que estão atuando no projeto. Favorece também a descrição e segurança, no caso do desenvolvimento de algo que seja sigiloso, né? Um novo produto, por exemplo. Faz com que a organização tenha maior mobilidade, né? Exercite a mobilidade. Como são independentes, né, os projetos das atividades da organização em si, eles podem ser executados de forma remota em outros locais que não sejam dentro da própria organização.
E também a facilidade de distribuição, né? Livre de contrato, pode ser feito por meio de acordos formais ou informais. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho sobre a gestão de projetos e na próxima aula a gente vai tratar da gestão de projetos na área pública. Até mais!